para estudantes com matéria atrasada, professores soterrados em correção e aos que querem uma distração para continuar aprendendo enquanto se locomovem. Bem-vindos! Esse é o Lab Genial, podcast do Laboratório Histórico. Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Daniel. Faz um tempinho que eu tô sumido, né? Mas hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de um tema que o pessoal do segundo ano do ensino médio está estudando, que é o iluminismo. O que é o iluminismo? Você já pode ter ouvido essa expressão, né? O século das luzes. Então, o iluminismo, ele trata dessa questão da iluminação de um pensamento. Um dos marcos da história moderna, que compete a 4 séculos, caso da história moderna, né? Que é o início do século XV ao século XVIII. Percebemos que diversos autores trataram o século XVIII como sendo uma época que houve um ápice do racionalismo e do cientificismo, iniciados com o renascimento científico e cultural no século. Esse ápice seria percorrido em virtude ao iluminismo, um movimento de ideias que se sucedeu, conhecido como o século das luzes. Essa expressão de continuidade de progresso que temos na época moderna não é totalmente errada. Entretanto, tal expressão nos foi dada pela corrente iluminista da França, que via a si próprio como um expoente da razão em seu estágio mais avançado. O problema é que o iluminismo não se restringiu somente à corrente francesa. Houve outras duas importantes, a britânica e a americana também. Para sabermos que o iluminismo de fato é preciso nos atentar ao cunho dessas 3 correntes. O iluminismo francês foi a corrente que mais se tornou popular e acabou dando a sua própria imagem que temos da época moderna, isto é, a época do progresso, dos avanços científicos e da crença na razão. Apesar de ter recebido bastantes influências do racionalismo clássico do século XVII, sobretudo daquele desenvolvido por Descartes, os expoentes do iluminismo francês tiveram na ciência moderna, começada efetivamente por Galileu e aperfeiçoada e teorizada por Newton, o seu principal modelo. A era dos sistemas filosóficos científicos de Newton, que filósofos como Voltaire viam a unidade e a inexorabilidade da razão. A razão era a faculdade para a qual convergia o destino da humanidade. Por meio dela, todo o progresso, segundo os franceses, podia ser alcançado. As principais ideias dos iluministas eram o fim do domínio da igreja sobre o conhecimento, a razão como a propulsora do saber e o indivíduo como o centro do conhecimento. A faculdade da razão, para o iluminismo francês, tornou-se de fato o principal objetivo da crença. Uma crença criticada pela crença religiosa. Na enciclopédia, que é o principal veículo de divulgação do iluminismo da França, organizadas por d'Alembert e Diderot, lê-se que a razão é para o filósofo o que a graça é para o cristão. Com essa frase, fica evidente que não apenas a rejeição do cristianismo, que é uma das principais características do iluminismo francês, mas também o desejo de substituir Deus pelo racionalismo ou o cientificismo, fato que foi levado a cabo primeiro pelos jacobinos durante a Revolução Francesa e depois pelo positivismo teísta de Auguste Comte. As influências do iluminismo na filosofia, que foi relacionada a partir de René Descartes, antes mesmo do início do marco do século das luzes, lançou as bases para esse pensamento. Sua tentativa de construir uma ciência sobre uma base metafísica segura não foi tão bem recebida, né? Não foi bem sucedida quanto o seu método de dúvida, aplicado às áreas da filosofia, que levam a uma doutrina dualista de mente e matéria. O seu ceticismo foi refinado por John Locke e por outros escritos de David Hume na década de 1740. Seu dualismo foi desafiado pela afirmação extrasagista de Spinoza na unidade da matéria. Os filósofos ingleses John Locke, por exemplo, argumentou que a autoridade do governo decorre de um contrato social baseado nos direitos naturais. Segundo Locke, a autoridade do governo era limitada e exigia um consentimento dos governados. Já falando da corrente britânica, né? John Locke é um dos mais influentes pensadores do iluminismo. Baseou sua filosofia na governança, na teoria do contrato social, um assunto que permeou o pensamento político do iluminismo inglês.
O filósofo inglês Thomas Hobbes, por exemplo, inaugurou esse novo debate com sua obra Leviatã. Hobbes também desenvolveu alguns fundamentos do pensamento liberal europeu: o direito do indivíduo, a igualdade natural de todos os homens, o caráter artificial da ordem política, que levou posteriormente à distinção entre sociedade e Estado, a visão de que todo poder político legítimo deve ser representativo e baseado no consentimento do povo, e uma interpretação liberal da lei, que deixa as pessoas livres para fazer tudo o que a lei não proíbe explicitamente. Tanto Locke quanto Rousseau que desenvolveram as teorias do contrato social, embora trabalhos distintamente diferentes. Locke, Hobbes e Rousseau concordaram que um contrato social em que a autoridade do governo reside no consentimento dos governados é necessário para que o homem viva em sociedade. Consentimento dos governados, né? Claro. É necessário que o homem viva nessa sociedade civil. Locke define o estado de natureza como a condição do qual os seres humanos são racionais e seguem a lei natural, na qual todos os homens nasceram iguais e com direitos à vida, à liberdade e à propriedade. No entanto, quando os cidadãos quebram a lei da natureza, tanto o transgressor quanto a vítima entram em estado de guerra, do que é praticamente impossível de se libertar. Portanto, Locke diz que um dos indivíduos entra na sociedade civil para proteger seus direitos naturais por meio do juiz imparcial, a autoridade comum, como os tribunais para apelar. Contraditoriamente, as concepções de Rousseau já são um pouco diferentes, que se baseiam na suposição de que o homem civil está corrompido, quando o homem natural não tem desejos que possam satisfazer a si mesmo. Rousseau disse que as pessoas se juntam à sociedade civil através do contrato social para alcançar a unidade, preservando a liberdade individual. Se concretiza com a soberania da vontade geral, o corpo legislativo moral e o coletivo constituído pelos cidadãos. Bom, caro ouvinte, esse é o panorama geral do iluminismo, ou do século das luzes, com as suas principais influências e nomes. Claro que isso não é tudo. Nos próximos dias, meus colegas do Lab Genial estarão explicando pontualmente para vocês sobre as correntes político-filosóficas com Kant, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, e finalizando com a adesão do esclarecimento por parte de alguns dos grandes governantes europeus. Peço agora que aguarde um minuto para que a gente possa dar uns poucos recados e até a próxima. Dê o seu apoio para desenvolver um melhor laboratório histórico. Curtam nossas páginas do Instagram e Facebook, colabore financeiramente com o Lab, dando o que puder. Para isso, acesse nosso PicPay ou envie um Pix para colaborar conosco. Te aguardamos e muito obrigado por nos ajudar.